Olá, de volta aqui, pessoal, iniciando mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos abordar a série Temas Relevantes. E olha, revisando um tema que esteve presente na última prova prática do Revalida, a lombalgia inflamatória, né, com foco em sacroiliite e espondilite anquilosante. Exato. Um tema super importante e o material que a gente usou de base é da Medcast, tá? Tudo alinhadinho com as diretrizes do Ministério da Saúde, protocolos brasileiros, bem atualizado. A nossa missão aqui é basicamente extrair o essencial mesmo, para ficar claro, direto ao ponto. Perfeito. Então vamos lá, vamos desmembrar isso. Começando por aquele cenário clássico, né, que a gente sempre vê. Paciente jovem, ali na casa dos 30 e poucos anos, chega com uma dor lombar, crônica já, uns 5 meses assim, sem radiação clara, rigidez de manhã, e aí vem aquela pergunta chave, né? Essa dor melhora com repouso ou com atividade física? Exatamente, essa pergunta é fundamental. Porque o fascinante aqui é a causa, a etiologia. A gente está falando de uma doença inflamatória crônica, sabe? Autoimune, e tem aquela associação fortíssima com o antígeno HLA-B27. Ah, o famoso HLA-B27. Isso. Fatores genéticos contam muito, mas parece que gatilhos ambientais, tipo, talvez infecções, podem dar o start no processo inflamatório. Entendi. E quais são os sintomas que precisam acender o alerta, além dessa melhora com o exercício? Bom, a gente tem que pensar na dor lombar com padrão inflamatório. O que é isso? É um início mais gradual, que dura mais de 3 meses. A rigidez matinal é bem característica, geralmente mais que 30 minutos. Melhora com exercício, piora com repouso, o oposto da dor mecânica. Certo. Outra coisa, dor que acorda a pessoa na segunda metade da noite. E claro, o ponto central, que é o envolvimento inflamatório das articulações sacroiliacas, a sacroileite. Sacroiliite. E como a gente conecta isso com os achados de exame, no exame físico, por exemplo? No exame físico, a gente vai procurar por limitação da mobilidade da coluna lombar. O teste de Schober ajuda a quantificar isso. Dor à palpação direta das sacroiliacas também é comum. E manobras que estressam essa articulação, como o teste de Patrick ou Fabry, costumam ser positivas. E nos exames de laboratório e imagem? No sangue, os marcadores de inflamação, tipo PCR e VHS, geralmente estão elevados. Indicam que tem inflamação rolando. E o HLA-B27, como falamos, positivo em cerca de 90% dos casos de espondilite anquilosante. Ajuda muito na suspeita. 90% é bastante? É muito associado. Para a imagem aí, a ressonância magnética das sacroiliacas é o padrão ouro. Padrão ouro porque pega mais cedo? Exatamente. Especialmente para diagnóstico precoce. Ela consegue mostrar o edema ósseo, que é sinal de inflamação ativa, a sacroelite ativa, antes de aparecerem alterações no raio-x. O raio-x também ajuda, claro. Pode mostrar a sacroelite já estabelecida, aqueles graus 2º a 4º, mas isso pode demorar anos para aparecer. Entendi. E é crucial diferenciar de outras coisas, né? Quais seriam os principais diagnósticos diferenciais para ter em mente? Ah, com certeza. Primeiro, diferenciar da lombalgia mecânica, que é disparada mais comum. Aquela dor que piora com esforço. Mas também pensar em outras espondiloartrites, como a artrite psoriásica, ou associada à doença inflamatória intestinal. E, dependendo do quadro, até a artrite reumatoide ou osteoartrite podem entrar na jogada, embora o padrão seja diferente. Certo. Uma vez que a gente fecha o diagnóstico, por exemplo, de espondilite anquilosante, como começa o tratamento? Qual a abordagem inicial? A base do tratamento inicial são os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, tipo ibuprofeno, naproxeno, usados em dose plena e de forma contínua no início, para controlar a inflamação e a dor. E junto, indispensável, a fisioterapia. Fisioterapia focada em quê? Focada em manter a mobilidade da coluna, fortalecer a musculatura, principalmente para a vertebral, e melhorar a postura, essencial. E se essa combinação de AINES e físio não der conta? Se o paciente não responder bem? Aí, para os casos refratários ou com alta atividade da doença, a gente parte para os medicamentos biológicos. Principalmente os inibidores do TNF-alfa, como o adalimumab, etanerceptite e infliximab. Eles costumam ser bem eficazes. E corticoides? E aqueles DMARDs, como a sulfasalazina? Corticoides podem ter um papel em situações pontuais, tipo infiltração local numa articulação específica em crise aguda, mas não são a base do tratamento crônico. Já os DMARDs sintéticos, como a sulfasalazina, entram mais quando tem acometimento de outras articulações além da coluna, as articulações periféricas, sabe? Entendi. E pensando no longo prazo, na prevenção de progressão, de complicações, o que é importante orientar? Olha, manter a atividade física regular é fundamental. Natação e yoga são ótimas opções, ajudam muito na mobilidade sem impacto excessivo. Parar de fumar é crucial. O tabagismo comprovadamente piora o prognóstico da doença. Nossa, sério? Muito sério. Além disso, educação sobre a doença, sobre ergonomia, postura e, claro, o acompanhamento regular com o reumatologista.
Isso é chave para monitorar a doença e ajustar o tratamento. E já que você falou em monitorar, quais são aqueles sinais de alarme, as complicações que a gente tem que ficar de olho? Importantíssimo isso. Atenção a sintomas oculares. Dor nos olhos, vermelhidão, sensibilidade à luz. Pode ser uveíte anterior aguda. Uveíte, complicação comum, né? Sim, e precisa de avaliação oftalmológica urgente. Outros sinais: perda progressiva da mobilidade da coluna, que não melhora. Dificuldade para respirar ou dor no peito também, embora mais raro, pode indicar envolvimento da caixa torácica ou até da aorta. E tem o risco aumentado de fraturas vertebrais, porque a coluna fica mais rígida. Puxa vida. Diante desses sinais, não tem jeito. Tem que encaminhar para o especialista, para o reumatologista avaliar. E é fundamental reforçar para o paciente que é uma condição crônica, que precisa de adesão ao tratamento. O retorno inicial costuma ser em 1 mês para ver a resposta. Excelente, ótima revisão. Então, para a gente fechar e fixar o que é mais importante dessa análise toda, o que não pode esquecer. Vamos lá, para o nosso link mental. Pensou em dor lombar inflamatória, aquela que melhora com exercício, rigidez matinal longa. Tem que ligar com HLA-27 e sacroiliite na imagem. Lembrar que a RM é o padrão ouro precoce. Tratamento inicial, AINES mais fisioterapia e atenção ao risco de uveíte. Nas dicas e insights, a grande sacada é saber diferenciar a dor inflamatória da mecânica pelo padrão de melhora-piora com atividade. Isso é chave. A presença do HLA-27 e os achados na RM, principalmente a sacroiliite, praticamente confirmam o diagnóstico de espondilartrite. E o manejo, embora comece com AINES e físio, precisa de encaminhamento precoce para o reumatologista para garantir um bom prognóstico. Pontos cruciais que vimos: reconhecer o padrão da dor, a importância do HLA-B27 e da ressonância magnética, o manejo inicial com AINES e físio e, claro, ficar de olho nos sinais de alarme como a uveíte. Siga o nosso podcast no Spotify e não esquece de ativar as notificações para ser avisado sobre cada novo episódio. E entre no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Lá você vai ter acesso aos PDFs do tema de hoje, o link está na descrição. Compartilhe este episódio com colegas, amigos que possam se interessar. Um grande abraço e até o próximo episódio.